sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Pode Saber. Hoje um assunto muito interessante, um assunto encantador, que nada mais, nada menos, a musicoterapia. É isso mesmo, gente. Vocês já ouviram falar que a música cura? Cura, a música cura. A e música hoje cura. estamos aqui com um convidado super especial, Alex Camargo. Seja bem-vindo. Isso, bem-vindo, Obrigado. Alex. Obrigado, é um Hoje prazer. nós vamos saber disso daí, se é mito ou verdade, a música cura. Exatamente, ajuda no processo. A né? música encantar, a gente sabe que encanta, né? Vamos ver se cura, então. Exatamente. Vamos desvendar. E a gente quer saber um pouquinho quem é o Alex, né? Se apresenta, a profissão hoje, né? Onde você está aí ativo, se tem filho, se não. E aí a gente quer saber um pouquinho. Bom, meu nome é Alex Camargo, sou musicoterapeuta, trabalho na APAI já há 8 anos, atualmente continuo na APAI, como professor de percussão, arranjador musical e musicoterapeuta. Tudo isso. Exatamente. Tudo isso, gente. Legal, né? Tudo Muito isso. top. Sou solteiro atualmente, né? E o que vocês quiserem perguntar, estamos aí. Vixe, muitas curiosidades em Ô, Alex, relação. a sua formação inicial é em... Educação musical. Eu tenho graduação em música, também já fiz conservatórios de parte instrumental, de guitarra, tenho certificado também de curso de regência e musicoterapeuta. Que legal. E como que você chegou à sua trajetória até hoje ser um musicoterapeuta de referência? Na nossa região você é referência. Bom saber disso, bom saber disso. Bom, eu nunca pensei em trabalhar com música. Eu sempre gostei de música desde criança, mas nunca pensei em trabalhar com música. Gostava mais por lazer, prazer, essas coisas. E depois comecei a estudar violão, comecei com 9 anos, foi indo, passei pela guitarra, contrabaixo, bateria, foi indo. Comecei a falar, vou fazer a graduação em música. Aí eu fui para São Paulo, estudei 2 anos no conservatório, não era graduação ainda, fiz conservatório, curso técnico para tocar. Recebi uma proposta de um projeto Guri, famoso também no estado de São Paulo. Sim. E comecei a trabalhar com crianças. Falei, será que eu vou trabalhar, dar aula? Eu nunca pensei em dar aula, né? Mas acabou acontecendo e resolvi depois fazer a graduação. Aí fiz em educação musical, continuei minha trajetória. Depois eu saí do Guri e foi um desafio. Depois veio a proposta da APAI para trabalhar com um grupo de percussão. A princípio falei, nossa, como que eu vou? É uma novidade assim, né? Sim. Um desafio, né? Um desafio, novidade e um desafio. Falei, nossa, o que eu vou fazer? Mas aceitei. Acabei aceitando e já faz 8 anos que estou lá. E depois desse processo, dando aula, começou o núcleo do autismo lá também. Me veio a proposta para trabalhar com autismo. Comecei dando aula de música, depois fiz a pós-graduação em musicoterapia. E hoje estou como musicoterapeuta e professor de música. Prof, sem exatamente. imaginar. Hoje você trabalha na educação e na saúde. E na saúde. Educação e na saúde. Na educação você está com... Professor de música e tem o nosso grupo agora, que é um grupo musical, que se chama Grumassol, Grupo Musical da APAI de Mirassol. Que legal. Tem um ano, Comecei com percussão lá, já tinha um grupo de percussão, não sou o primeiro professor, sou o terceiro. E depois fui vendo as habilidades de alguns alunos, fui fazendo alguns testes, como tinha teclado lá, tinha carrom, e acabou dando certo. Tem 1 ano e meio que a gente está com esse grupo agora. Aí tem um cantor, tem 2 alunos que tocam teclado, um que toca carrom, e estamos aí. Além de ser uma estimulação, é uma ocupação, né? Exatamente. Muito legal. Mas assim, agora, o que é a musicoterapia? Muita gente tem dúvida, né? Tem dúvida, né? É aula de canto? É aula instrumental, né? A musicoterapia, na verdade, são 2 disciplinas, né? Música e terapia. Então você une o útil ao agradável. E a maioria das pessoas confundem porque fala, ele está na aula de música. Não, ele está fazendo musicoterapia. Não é bem assim. Porque a musicoterapia é uma terapia. Você tem que trabalhar com sons específicos, você tem que conhecer o seu paciente. A grande diferença é que na aula de música o foco é a música. Aprendizagem musical, a música. Na musicoterapia não, a música é um meio, né? Para você atingir um objetivo terapêutico, não necessariamente é tocar um instrumento.
Sim. É o quê? Trabalhar o comportamento do paciente, trabalhar a ansiedade, depressão, comunicação, interação social. Você utiliza a música, o interesse do paciente, ele tem interesse por, vamos supor aqui, musical, ele gosta de tocar violão, mesmo se ele não souber tocar um instrumento. Mas você utiliza o violão para melhorar o comportamento dele. Então, por isso que muita gente confunde quando fala aula de música e musicoterapia. Então, o foco da música, quando você vai fazer aula de música, é aprender a tocar um instrumento ou a cantar. Por mais que ela tenha o efeito terapêutico. A música tem. Todos nós, a gente escuta música, né? Para relaxar, para descansar. Ela pode fazer bem, quando ela pode ter o efeito iatrogênico também. Aí que entra a questão da musicoterapia. O foco não é a música, e sim o objetivo terapêutico de trabalhar as questões sensoriais do paciente, seletividade alimentar, tudo isso você consegue trabalhar com a musicoterapia. Nossa, que legal. Até a seletividade alimentar. Exatamente. A musicoterapia, ela é inter ou ela é multidisciplinar? Ela, na verdade, tem uma confusãozinha aí também. Por isso que eu perguntei. Exatamente. O multidisciplinar, na verdade, como equipe, você tem o TO, né? Você tem a fono, você tem a psicopedagoga, musicoterapeuta. Interdisciplinar é a relação de todos. E tem um terceiro aí, que é a transdisciplinaridade. Sim. Que aí você, por exemplo, você pode usar 2 terapeutas com um objetivo único para atender aquele paciente. É mais difícil, que tem questões de ego, né? Geralmente um terapeuta, meu atendimento... Tem muito isso, a gente sabe que tem. Infelizmente. Não pensa no paciente, né? Não pensa no paciente. Mas funciona super bem. Mas funciona. Vocês trabalham muito lá na PAI com essa questão da trans. A gente trabalha, a gente consegue trabalhar. Inclusive, eu estou atendendo agora um paciente, junto com a fono. É uma paciente, assim, como que eu posso dizer? Com várias comorbidades, é meio complicado, só que ele demonstra interesse por música, ele está com necessidade de verbalizar algumas palavrinhas, e eu estou atendendo junto com a fono. Está sendo muito bacana. No começo foi difícil, mas a aceitação está sendo boa, muito boa agora. Criou vínculo. Em conjunto? Individual? Não, individual. E eu atendo em grupo 2 pacientes, né? Na verdade, uma dupla, né? Que é esses 2 pacientes, por quê? A dificuldade era de interação social. Ele tem uma habilidade musical, na verdade é um menino e uma menina. Ele tem uma habilidade musical, só que a interação social dele é muito prejudicada. E dessa outra paciente, ela já é mais ligada, ela já conversa mais, já interage mais. Sim. Então, eu utilizei o quê? Eu vou colocar os 2 juntos para trabalhar essa interação social, essa parte de convívio com eles. Desenvolver, e está sendo super bem. Inclusive, esses 2 pacientes fizeram uma apresentação no desfile cívico da cidade de Mirassol, tocando uma coisa que a gente, não só eles, mas um terceiro, eu coloquei um terceiro também. Então foi muito bacana, Um paciente que ele ficava mais isolado. É o que eu ia falar. Entendeu? No meio de um público, né? A apresentação, o desfile, né? Tem todo um... Além de ter pessoas, tem, né? Barulho, movimentação. O foco não era tocar, entendeu? Ele conseguiu, então, a habilidade musical que ele tem. Nem todos os pacientes têm essa habilidade musical. E tá tudo bem, mas o foco não era esse. Sim. Só que como ele tem essa habilidade, eu trabalhei isso, mas com o foco do quê? Dele interagir mais, se comunicar com os outros em volta dele. Isso foi muito bacana, foi uma experiência, assim, muito diferente para todo mundo, superação para todos. Exatamente. E a musicoterapia não tem idade? Não. Não é só pessoa com deficiência ou com algum transtorno, não, viu? Todo mundo. Não precisa estar dentro de um transtorno, ter uma doença, né? Todas as pessoas. Desde bebê até idoso, todas as pessoas. Nossa, pro bebê é ótimo, então, na educação excesso infantil, de trabalho, que é o burnout que a pessoa fala, né? Então, o que acontece? Você pode utilizar a musicoterapia. Se a pessoa quiser fazer um tratamento musicoterapêutico, sim. Aí eu vou fazer o quê? Tem os processos, etapas do processo, né? Fazer a anamnese, entrevista inicial, ver a identidade sonora dessa pessoa. Tem toda uma questão até chegar no plano terapêutico. Sim. Por isso que não é aula de música, é diferente, tá vendo? Só no falar é diferente da aula de música. Exato. Quando a gente fala em terapia, a gente pensa sempre na busca por uma situação por necessidade, né? A musicoterapia, ela também entra na intervenção precoce? Entra. Com certeza. Nossa, é importantíssimo. Gestante, tudo. Desenvolvimento da fala, né? Coordenação motora. Exatamente, cognitivo, estimulação, exatamente. Isso.
qual que é a principal área que a musicoterapia atinge a primeiro momento? Ó, infância, adolescência, mas hoje tem 6, né? Você pode atuar. Gerontologia também com idosos, pode trabalhar. Neuroreabilitação, hospitalar, organizacional também, saúde mental. Essas 6 áreas, a musicoterapia é super indicada. Imagina numa empresa. Exato. Um banco, uma Já tô instituição pensando aqui, financeira. uma reunião, né? O né? estresse. Ou qualquer multinacional, qualquer empresa que trabalha com muito estresse, né? Ter ali um musicoterapeuta auxiliando, fazer um momento de descontração com eles ali, já pensou? Muito gostoso. A música é muito bom, né? Exatamente. Hoje mesmo, nós estávamos em 4 pessoas aqui e começamos a ouvir música e na hora que a gente viu, já estava dando risada. Já foi um momento tão legal, tão descontraído, né? E a gente não estava dentro de um processo de musicoterapia, mas foi bacana, foi gostoso. E marca, né? Marca. Cria memória afetiva. Cria. Tem gente que solta a franga, né, Alex? Exatamente. Por isso. É porque ela é agitada. Olha, Alex, é verdade, vou te falar, é não é verdade. fácil, não. Ela é agitada, né? Por isso que a música em si, ela tem esse efeito terapêutico. Ela tem, entendeu? Pode ser pro bem ou pro mal, porque aí entra a questão da iatrogenia. Por exemplo, você vai atender uma pessoa, vocês provavelmente devem ter ido em festas de aniversário. Começa a cantar parabéns pra você, não sei se vocês presenciaram isso. Aí uma pessoa lá no meio começa a chorar. Do nada. Por que tá chorando? Emoção, né? Ou, às vezes, aquele parabéns pra você foi um trauma não curado. Sim. Que a gente não sabe. Você vai conversar com a pessoa, pode acontecer. Com a musicoterapia, você pode fazer a intervenção e trabalhar isso. Entendeu? Então, se você não conhecer e achar... É que nas festinhas não está tendo uma sessão musicoterapêutica, mas, por exemplo, se essa pessoa que lá no meio de uma confraternização ou qualquer festa, né, começou a cantar uma música, citei parabéns para você, mas pode ser qualquer canção, e ela começou a chorar lá, ou sei lá, entrou em crise, por que será? Será que foi só emoção? Ou é algum trauma, alguma sensação, né, ruim, ou o som? Pode Despertou, acontecer, né? exatamente. Então, passando pelo musicoterapeuta, ele vai investigar tudo isso. Fazer avaliação, conhecer a identidade sonora, ver desde a infância, desde a gestação, se aconteceu algum trauma ali. É tudo Alex, isso. aqui nós temos, né, a tríade saúde, educação e família. Em relação à família, qual que é a orientação que você poderia passar para que essa família estimulasse essa criança com a música em casa? Desde o embrião na barriga ali da mãe, ó, entendeu? A mãe pode colocar música. Em casa mesmo, colocar assim, ó, na sua barriga, no seu ventre, colocar uma musiquinha ali, canções de ninar, entendeu? Vai estimulando, porque depois que a criança nasce, após a gestação, ela vai ficar com aquilo ali na memória. A gente carrega, porque quando o intrauterino tem aqueles sons tudo grave, frequência cardíaca, som do coração, então a criança assimila tudo isso, fica 9 meses ali na barriga da mãe. Quando ela sai, estranha, mas é diferente, sai, por isso que é o choro. Então é tudo novo para ela. Sons agudos, ela está acostumada com sons mais graves. Por isso que o som agudo, ele entra como uma faca mesmo, entendeu? Para você trabalhar a intervenção. Então, se a criança tiver algum transtorno, depois vai ser investigado isso, mas de modo gerais, você consegue estimular isso e fazendo essas intervenções, trabalhando o som. A gente chama de testificação musical. Quando a gente vai na sessão, você coloca vários instrumentos com vários timbres, sons, né, instrumentos de madeira, de metal, instrumentos de corda, de sopro, e aí você deixa a criança explorar, e o paciente que seja, ele vai explorar a cada som. Algum som pode agradar, outro não. Tem como você trabalhar isso. Então, a orientação que eu dou para os pais, antes do nascimento mesmo, começa a ouvir música junto com o seu, ali né, em casa mesmo, na barriga da mãe, coloca as músicas de ninar mesmo. Tem o Frerejá, com a cantiga francesa, então, que no português é Frei João, né? Porque dormes, porque nós, Frei João, Frei João. É legal, vai estimulando, vai colocando musiquinha. Isso ajuda muito. É igual o som, né? Quando o neném nasce, a mãe, é lógico, tem aquela conexão única. Porém, tem a voz, né, do pai ou daquele que acompanhou. Eles sentem, a gente percebe, identifica, né? Que eles acalmam, eles estão ali, né, na percepção. Exatamente. É muito legal. Eu não sei se é verdade, mas quando a minha sobrinha nasceu, minha irmã pesquisou que o barulho do aspirador de pó era parecido com o som intrauterino. E ela ligava o aspirador de pó pra Luísa e a Luísa ficava super bem.
Pode acontecer. Nossa, e é Verdade. São sons, pode acontecer. Aspirador de pó. E é um som que para alguns incomoda. Exatamente. Aí A gente não tem essa noção, né? Mas não no mesmo ambiente que a criança. Isso. Tipo assim, na sala e ela e aí no fica quarto. aquele, né? Exatamente. Aí entra na misofonia, né? Sons específicos podem incomodar. O barulho de um ventilador. Mas se você colocar um estetoscópio, o barulho do coração, né? Batimentos cardíacos, o peristaltismo ali do intestino, é tudo barulho que acontece, tudo som, Outra coisa né? importante também na gestação, a mãe ou o pai começar a cantar para a criança. Antes de colocar a música, começar a cantar com a sua própria voz. É legal. Começa a cantar. Ela vai assimilar isso aí após o nascimento, com certeza. E estimula a linguagem, né? Exatamente. E qual a graduação, né? Um pouco antes a gente sempre fala dos bastidores. Nós estávamos aqui conversando até em relação à regulamentação de lei, né? Em relação a isso. Mas, além disso, qual o tipo de graduação que o profissional, né? O musicoterapeuta, ele tem que ter? Hoje, atualmente, o ano passado, dia 11 de abril de 2024, foi sancionada a Lei 14.842. Então, após essa regulamentação, hoje, uma pessoa, para exercer a profissão de musicoterapeuta, ela tem que ter graduação na área ou pós-graduação. Possivelmente, daqui a uns 2 anos, vai ser permitido só a graduação. A pós-graduação, acredito que vai começar a ficar em desuso, aí vai ser a graduação. Sim. Mas, atualmente, é graduação e pós-graduação. É muito top. Tem que estudar. Tem que estudar. Né? Fora os cursos, né? Que a gente nunca para de estudar. Nunca para de estudar. Não. E no mínimo tem que gostar de instrumentos musicais para estimular essa criança, né? Não é só fazer a pós em musicoterapia. Exatamente. Tem que ter essa questão de estimulação. Em relação, voltando um pouquinho ao assunto com as famílias. Em casa, geralmente, a gente tem feijão, a gente tem pedrinha, coloca em garrafa PET, né? Para estimulação. Lógico que o pai e a mãe não vai ser um musicoterapeuta, mas ele tá ali com esse papel, né? Eu sempre falo que os maiores terapeutas da criança são os pais. Exatamente. Porque a gente fica com a criança 50 minutos, uma vez por semana. O pai e a mãe tá ali todos os dias com essa criança. É o tripé, panela, talher, né? É tão plástico. Simples, né? A gente consegue estimular com esses utensílios em casa, né? Exatamente. Eu comecei a tocar batendo balde ali, panela, essas coisas. Aí minha mãe percebeu, né, que eu gostava de música. E aí com 9 anos, aí me colocou na aula de violão. Eu pedi, eu quero tocar violão. Aí minha mãe foi atrás, me colocou na aula de violão. Meu pai já comprou um violão pra mim. E aí eu fiquei ali. E hoje você é um profissional. E eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com música. E você tá via alguém? Tinha alguma inspiração? Não, assim... Por sabe? si mesmo, sempre teve sempre esse gostei, interesse. né? Minha mãe gosta de ouvir música, né? Meu pai também. Meu pai gosta mais de moda de viola. E assim, aí despertou o interesse, sabe? Só que eu sempre fui bem estimulado, desde pequena. Desde brincadeiras, com músicas também. E aí eu colocava os baldes lá, ficava batendo... E acabei depois querendo fazer aula de violão. Aí passei pelo violão, passei pela bateria, guitarra, cavaquinho, fui passando. Até chegar na questão da musicoterapia, que eu nunca imaginei na minha vida, nunca. E geralmente essas formações, elas são duradouras, né? Sim, sim. Igual eu sei, a minha mãe mesmo, ela é formada em piano. E assim, foi por muitos anos. Isso. Né? Que ela, até que ela se formasse em piano, mas muitos anos mesmo, coisa de mais de 5 anos. Você estuda bastante e você nunca para de estudar, né? Nunca para de estudar. Além disso, tem a habilidade da pessoa também, né? Porque tem muitas pessoas que têm vontade... Autodidata, né? Que aprende sozinho, exatamente. Né? E aí entra numa aula de música e logo desanima, porque você tem que persistir. Tudo na vida você tem que persistir, né? Persistir. E aí você se dedica, vai treinando, praticando. E é tão bom, né? Hoje a gente estimular a criança com pelo menos um instrumento musical, exatamente. Né? Às vezes, eu não quero, eu não gosto, mas faça uma aula experimental, vai lá, conhece. E se não der certo para tocar, às vezes vai dançar, tem às vezes vai cantar, fáceis, ou às vezes vai né? até partir para o lado do esporte. Tudo é válido, não é verdade? Às vezes começa tocando um instrumento, aí depois entra no esporte e vai seguindo, depois acaba desenhando, virando um pintor aí. Faz parte, é o arquiteto, então tudo na vida é assim. E é dom também, né? É dom, é talento. Talento. Tudo é querer. Tudo você tem que querer. Disciplina.
entendeu? E quando você faz algo que é prazeroso, entendeu? Que você se encontra ali, é mais gratificante. É mais gratificante. Só que exige disciplina também. Sim. Até estudar música, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Tem umas matérias que é bem ruim. Tem a aula teórica, né? Que não agrada muito. Exatamente. Gostoso é tocar, né? Você toca tudo que você quer. Tem que ter comprometimento, né? Tem que ter. Muito comprometimento. Agora imagina isso partindo para o lado da musicoterapia, que a gente atende, né? Atendendo agora pacientes com autismo, né? Que tem interesses diferentes. Se nós temos isso, imagina eles, né? Gostos diferentes. E restrições. Questões sensoriais, né? Acontece muito também o atendimento do musicoterapeuta ser dentro da sala de integração sensorial, né? Ou dentro da sala da terapia ocupacional. Até por questão de ambiente, resistência, né? Troca de ambiente. E aí tem que ser algo prazeroso para o paciente. Não adianta você ficar forçando, que não vai adiantar nada. Tem que ser prazeroso. Sim. Então, se naquele momento você está numa sessão de musicoterapia, você está vendo que não está rendendo, que você planejou ali, não está funcionando, observa um pouco, né? Deixa o paciente demonstrar o que ele quer, o que ele está precisando naquele momento. Às vezes não dormiu direito, às vezes mexeu na medicação, entendeu? Às vezes ele não quer mesmo naquele dia, não quer fazer nada. Então, você usa outra estratégia, porque tem que ser prazeroso. O silêncio também fala, silêncio, né? A música tem silêncio. Som e silêncio. A música não é composta não é só barulho, de sons. Né? Só sons e silêncio. O que é a música? São sons organizados. Pega um monte de barulho ali, você organiza, coloca alturas, né? Melodias, vai formando a música. É assim. Olha que legal. A gente que não entende, a gente nunca pensa por esse lado, sons né? organizados. Se você desorganizar, fica com um monte de barulho. Se vocês já assistiram aquele filme O Som do Coração, não. Procura assistir, viu, pessoal? Indica. Casa aí. O Som do Coração. Procura assistir esse filme que é excelente. Nossa, faz uma sinopse do filme. É um filme, eu trabalhei com esse filme num projeto Guri, quando eu estava trabalhando com as crianças na aula de violão. E aí eu pesquisando alguns filmes, né? E achei esse filme no Google, Som do Coração, falei isso há muitos anos atrás. E assisti o filme. A história muito bacana, é de uma musicista da área erudita, se envolve num romance com um cara da área popular, de banda, e ali, de uma noite, nasceu um menino, e esse menino, ele é um gênio da música, mas você vê, a mãe da área erudita, tocava violoncelo, e o pai tocava violão e cantava numa banda não sei se era banda de rock. E nasceu o filho desses dois, né, desse casal, e só que aí ele foi morar num orfanato, porque o avô, né, a mãe sofreu um acidente, o avô, aí nasceu a criança, a mãe não sabia, estava desacordada, ele pegou e entregou para adoção. Então a mãe não sabia, achou que o filho tinha morrido, e o pai também. Ele vai para um orfanato, lá depois ele fica nas ruas, começa a se interessar por um músico que estava na rua tocando violão, ele olha, vai lá, fica do lado, começa a ter interesse, e aí ele começa a imitar. Do nada ele começa a imitar. Então ele era autodidata e um gênio da música. Aprendeu por imitação. Exatamente. Aí ele foi vendo e aí tinha um cara que começou a se aproveitar dessa criança. Tem todo um contexto aí, né? Que aí no final ele termina numa escola de música com uma obra pronta dele, que ele consegue escrever uma partitura, uma música através de sons, de trem, de barulho, de pássaros, de vento, de bola de basquete, tudo que ele escutava ele transformava em música. Então, assim, é uma história bem bacana. Nossa. Assistem, O Som do Coração. O Som do Coração. Exatamente. A superação, exatamente. Né? E ele usou a música. Ela quase chorou. Aí, através da música, vai ter uma surpresa no final. No filme, através da música. Eles vão ver. Que bacana. Que ela une, né? A música consegue unir. Esperança, coletividade, a música ela faz isso. O meu menino, ele estuda num colégio militar, né? Aqui de São José do Rio Preto. E eles têm a fanfarra. E ele estuda lá por 3 anos, é o 3º ano que ele tá lá. E no primeiro ano eu fiz com que ele se inscrevesse para participar, né? E aí, mas assim, meio que dei uma força. Porque assim... Mãe, né? Ou você vai ou você vai ficar sem o celular. Né? Jovem não, né? Um menino. E assim, não quer ter muito compromisso. E eu falei, vai, Arthur, eu acho muito lindo. Mas ele foi e gostou. Só que assim, ele se decepcionou porque ele queria
o de sopro, né? A corneta, aquilo. E ele não mas... passou no teste. E ele acabou ficando no prato. E aí ele se sentia assim, menos valorizado por estar no prato. E eu, né, por muito tempo eu mostrei que não, que a orquestra ali, cada um tem né, a sua participação especial. Falei pra ele, mas ele ficou por 2 anos. E assim, por muito tempo ele ficou, né, contente. E aí quando ele começou, porque aí vocês falando nisso, eu lembrei, né, de forçar. Aí ele começou a se sentir meio contrariado e não querer mais, enfim. Aí eu achei melhor mesmo deixar, né? E pode ser que depois ele se interesse, acontece muito porque isso. ele já comentou que sente falta, vida, né? Ele já comentou que sente falta e ele saiu assim numa fase boa, então saiu numa boa com o professor. O professor sempre elogiou muito, né? Ficou até triste na época que ele saiu. E o Arthur tem um pouco essa dificuldade de comportamento, de regras e atenção e concentração. Então foi muito bom. Porque ele tocava certinho, várias músicas, né? Eles tinham lá, muito interessante. Eu vou contar um caso para vocês, porque a musicoterapia, né? Você utiliza a música, os recursos musicais para trabalhar com objetivo terapêutico para chegar num norte para melhorar essas questões, né? De comportamento, de seletividade, a parte emocional, para trabalhar tudo isso. Eu estava com um paciente que ele, na verdade, eu ainda atendo ele tinha muito problema de comportamento, mas muito. E o que aconteceu? A gente foi trabalhando, eu mais toda a equipe, ele tinha uma habilidade, tem ainda uma habilidade musical para tocar um instrumento, só que ele era muito rígido e um problema comportamental muito grave. Com a chegada perto do desfile, que eu estava querendo, lembra dos 2 pacientes que eu falei, que eu incluí no grupo musical lá? Eu falei, vou colocar também para a gente trabalhar essa questão comportamental. Ele já tinha melhorado muito isso, do comportamento dele. E, a princípio, ele ia tocar o surdo. O surdo é um tambor. Pessoal de casa, alguns devem saber, outros não, mas é um tambor mais ou menos, era um surdo menor, desse tamanho. Então, tinha que colocar o talabarte, segurar as baquetas e tocar fazendo a marcha. A princípio, ele ia tocar esse instrumento, porque ele tem condições. Só que o que aconteceu? Ele não conseguia tocar e andar. Aí eu perguntei pra ele, você quer mudar de instrumento? Aí você falando do seu filho, né? Tinha a meia-lua, que é um instrumento menor, instrumento de efeito, que é só fazer isso aqui. Mas não é tão simples tocar. Só que as pessoas, quem chama a atenção é a caixa, é o surdo, que é um instrumento maior, que faz exatamente. Mas todo instrumento tem o seu lugar ali, ó. Tem o seu valor. Exatamente, tem o seu valor. Ele falou, não, eu vou tocar meia-lua. No primeiro ensaio, ele tocando, mas vendo os outros tocar a caixa, tocando o surdo. No final, não quero tocar isso mais não. Mas você não falou pra mim que ia tocar esse? Aí que entra a questão da musicoterapia. Porque se eu tivesse focado só no tocar, poderia muito bem dar o surdo pra ele. Não, você vai tocar os surdos, mas ele falou que ele ia tocar meia-lua. Então, se ele falou, ele vai tocar meia-lua, pelo menos nessa apresentação. Porque ele tem que entender. Se fosse antes, ele ia jogar já o instrumento no chão, já ia gritar. Ele aceitou, ele acatou. Então, já foi uma evolução. Muito. Isso não foi comigo, não. Com toda a equipe. No núcleo do autismo, começou lá o trabalho com as professoras, né? E dando continuidade na parte da saúde também. E eu achei legal. Porque falou, tá bom. Ficou contrariado, frustrado, mas aceitou. Tá bom. E tá tudo bem. E tudo bem. Foi no segundo ensaio. E ele sempre reclamando. Falei, mas você não falou pra mim que ia tocar esse? Você vai tocar você e tem seus colegas aqui, ó. Isso um grupo de 18 pessoas. Aí ele foi, tocou. Falei, você vai apresentar, sua mãe vai ver. Ele falou, nossa, ela vai ficar tão feliz. Ele falando pra mim, que legal. Enfim, chegou no dia da apresentação. Ele já não reclamava mais. Ficou na frente com o instrumento dele. E foi super bem e fez a apresentação. Olha Nossa, é um ganho, né? O foco estava o quê? Trabalhar, exatamente, trabalhar a frustração e o comportamento dele, não em tocar o instrumento. Ali foi secundário, entendeu? Mas o foco era esse. E qualquer atividade que ele for realizar daqui pra frente, ele vai passar pela frustração com menos intensidade do que antes, exatamente. né? E pode continuar dando ênfase nisso como exemplo, né? Lembra? Exatamente. Porque eles são inteligentes. E a família foi um reforçador, né? A hora que ele lembrou da mãe. Olha que legal. E ela estava assistindo? Estava assistindo. Nossa, ficou maravilhada.
Ficaram foi orgulhosos. ótimo. Foi pra eles e pra gente também que trabalha. Acho que pra toda a equipe foi uma É a prova sensação, final, né, prova do trabalho, final, né? Porque quem via ele antes, nossa, assim, sabe? A questão comportamental era bem complicada. E foi muito bom. Muito Que bom. mesmo. Não, o trabalho de vocês Foi é muito excelente. É de parabéns. Nossa, A equipe é lá de é muito tirar o boa. chapéu. A equipe lá... É muito, 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 muito gratificante. É um lugar maravilhoso. Vocês estão de parabéns, né? Ah, eu sou fã. Você é Que suspeita, legal. como É, você suspeita. Mas é legal, que bom. Existem os mitos e as verdades. É. A gente gosta aqui de fazer umas perguntas que isso esclarece, né? Às vezes é simples É uma pergunta pra mim. boba, né, pra nós, mas alguém que tá assistindo, né, um Isso. telespectador, vai ser uma resposta com evidência, né? Com certeza. Às vezes é tão pequeno e você fala, não, mas para o outro é bem complexo. Para quem não tem noção nenhuma. Exatamente. E né? talvez a gente até comentou algo relacionado, né, dentro da questão de mitos e verdades aqui, mas a gente dá uma ênfase só pra pincelar mesmo a pergunta, né? Isso. Quer começar? Vamos lá! A musicoterapia serve apenas para relaxar? Mito. Ah! Ela pode servir também para relaxar. Tem momentos na sessão que eu utilizo para dar uma relaxada. Se tem Dá uma pacientes, acalmada. exatamente, que tem TDAH, que a gente atende, que é muito agitado, então a gente usa, no caso, tem um conceito que fala ISO, conceito de ISO, de Iram Altschuler. O que é? Você iguala o estado de ânimo do paciente para depois abaixar. Você não pode fazer um contraponto. Se ele chega agitado, você coloca uma música lenta lá. Vai chocar. Então, se ele está agitado e você sabe que ele gosta de instrumentos que fazem barulho, um tambor, ou gosta de som de gênero musical tipo rock, você coloca, iguala. E ali você vai regulando até acalmar, e no final ele sai E bem. muitas vezes a gente pensa ao recebe as contrário, crianças né? com aquela Exata. musiquinha. Não, e não é. Se ele tá Aham. agitado, você vai fazer Olha. você vai ficar assim, ó, fica calmo. Não. Vamos agitar, e depois a gente Exatamente, vai você não Acaba vai deixando exatamente. nervoso. É Fica igual a gente. nervoso. Porque quando a gente tá nervoso, eu falo isso pras pessoas. Você não me manda ficar calma quando eu tô. Exato. E o princípio de ISO trabalha muito isso. Não Ele é? trabalha muito isso. Então você consegue igualar. Você iguala isso, depois você vai modulando, vai diminuindo, entra a intervenção. No final você coloca, ele tem um almofadão lá, a gente coloca para deitar, que seja 10 segundos. Deitou, beleza, já deu uma baixada, né, na adrenalina. Então levanta, depois o importante é ele sair do atendimento e ir para o próximo profissional bem. Por mais que no meu atendimento ele não conseguiu realizar aquilo que eu tinha preparado, não importa, gente. Pensar no paciente, não importa. Na próxima sessão, no próximo atendimento com outro profissional, ele vai estar bem. Ele vai conseguir passar bem com a fono, ele vai conseguir passar bem com a TO, conseguir passar bem com a psico. O importante é isso, é uma equipe. E é uma dica equipe. super importante para as famílias, né? Essa questão. Você pega a criança na escola agitada, Exatamente. ou, né, levanta logo cedo ali e vão para terapia. Então, os pais também já podem preparar trabalhar. essa criança no carro. Exatamente. Colocando a música de no preferência, caminho. colocando essa música É. para já Se ele organizar gosta essa de criança. gritar, que não vai fazer mal a ninguém. Deixa gritar. Uma hora cansa. É verdade, Uma hora cansa. Então, eu tenho um paciente lá que Não assim... adianta eu tenho gritar umas mais sessões- alto que ele, né? Exatamente. Geralmente, ele chega agitado. Entendeu? Ele chega agitado. E ele gosta de tocar tambor. Ele tem lá tem uns bumbos, tem a caixa. Deixa ele tocar lá. E Eu toco bate. junto com ele, mas sempre junto. Nunca sozinho. Sempre junto com o paciente. Para ele perceber que tem alguém ali do lado dele. Conduzindo, né? Toco junto. Se eu não toco, eu coloco a música alta, eu aumento o volume. Aí ele anima. Aí depois tem um momento, porque é som e silêncio. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, aí ele para. Porque ele sabe que tem que parar. Depois, só que o tempo, a latência é pouco, né? O tempo é curto, 2 segundos. Começa de novo, forte, não tem problema. No final da sessão, ele vai sair bem. Olha E isso só. assim é treino. Então, é o princípio de ISO, de Altschuler, eu uso bastante isso aí com os pacientes que chegam muito agitados. Como que chama? Princípio de ISO. Você iguala o Princípio estado de de ISO. ânimo do paciente e dali você vai regulando. Não é tão simples, às vezes Sim. funciona na hora, às vezes não. Que nem teve uma sessão que ele saiu bem do meu atendimento, mas ele foi para a psicóloga, ele ficou agitado lá ainda uns 15 minutos, mas depois ele saiu, já foi para psicomotricista, que é movimento,
mais calmo. E realizou. Chegou ali, já era calmo, então realizou. É uma equipe, e né? é estressante para eles Exatamente. também. É uma manhã, Exatamente. né? É uma manhã de Nossa. atendimento multi. Então, assim, exige muito da criança, né? Exige atenção, concentração, coordenação motora. Cansa, né? Você Eles tira ela também da zona de cansam. conforto. E Tira, o atendimento né? não pode ficar preso só numa sala, né? Acredito, não sei se vocês já ouviram falar, na psicologia acho que é naturalístico, né? Naturalismo, não sei. Isso. Porque tem a clínica peripatética, o atendimento que você fazer o quê? No lugar mais confortável para o paciente, onde se sente bem. Às vezes na sala, naquele dia, não, vai para o jardim. É um... Vai pro jardim, trabalha lá mais com exploratório. ele. Exatamente, trabalhando lá com ele. Se aquele dia ele não quer ir na sua sala, não quer ficar na sua sala, mas em frente tem um jardim, tem uma árvore, tem um passaio, que seja, saiu dali, leva ele para outro espaço. Olha só. Ou já aconteceu momentos de eu atender o paciente no corredor. Ele não queria entrar na minha sala, não queria. Ele fala, não. Ele estava argumentando. Tem a resistência, mas tem também a autonomia dele falar, não, ele não quer. Tudo bem, você vai forçar? Até que ponto? Mas vai realizar a atividade Exatamente. programada. O que eu fiz? Eu não entrei com ele na sala. Ele tinha uma mesa no corredor, ele entrou debaixo da mesa e ficou lá. Beleza. Deixou, ele estava emburrado, não queria entrar. Peguei o violão, ele já empurrou. Não! Ele tá bom. Só que eu sei, aí que entra, você fez anamnese, avaliação, você conhece o paciente, já criou um vínculo com ele, você conhece a identidade sonora e os interesses dele. Ele gosta muito de número e letras. O que eu fiz? Comecei a cantar sem o violão. Inventei uma música na hora lá, não usei nem aquela da Mariana, mais famosa, da galinha pintadinha, né? Mariana, comecei a contar. Inventei uma melodia lá, 2, 3, aí eu parava. Aí ele lá debaixo da mesa, 4, aí eu 5, 6 e Já começou a interagir. Exatamente, 10, aí ele 11, falei, interagiu. Fiz a sessão inteira com ele lá. No final, ele levantou e pegou na minha mão e saiu. Não entrou na minha sala, mas eu fiz a intervenção ali com ele. E ele saiu tranquilo. E a gente contou até né? 100. E tem que pensar que esse paciente terá a próxima sessão Exatamente. semana que vem. Então, se Exatamente. você força, vai ficar traumatizado. Exatamente. Você vai criar Uma resquício barreira. Vai distanciar. Exatamente. para a próxima sessão. Então, você já É. conquistou ele. A próxima, ele vai pensar, não, eu vou entrar porque... Tudo Deu é tudo acolhimento, certo semana tudo passada. é acolhimento, aceitação. E respeitar, né? Exatamente. Tem que E respeitar criar um o vínculo. paciente. Você cria um vínculo. Naquele momento ele não queria, por razões, não sei que razões, mas ele não queria. Às vezes você vai conseguir entender a razão, às vezes não queria mesmo. Porque cansa também fazer várias, né, Aquele terapias. dia ele Mesmo não tava lugar, assim, Exatamente, né? mesmo cansa. Então você tem que entender. Aí na próxima sessão, ele entrou na minha sala de boa. É, entrou, tá ele vendo? entrou e sentou. Aí o que a gente fez? Tem um pianinho de chão, eu coloquei um piano com as 7 notas musicais. Aí comecei a trabalhar a música Cai, Cai, Balão com ele. Apertava uma nota, cai. Cai, balão. Então cada nota que ela apertava fazia parte da melodia. Cai, cai, balão. Aí ele apertava e olhava pra mim. Eu cantei uma vez junto com ele, depois eu deixei ele cantar sozinho. Ele trocava um pouco a letra, não importa, mas ele estava interagindo. Aí ele apertava, cai, ele tem dificuldades também na fala. Cai, balão. E Tá ele ótimo. vai fazendo. É. Fez a sessão comigo. Tá ótimo. Muito Entendeu? top, gente. É muito gratificante. É uma gracinha, né? E cada dia é uma caixinha de surpresa, Nó, né? uma Exato. novidade. Nós uma... somos assim, né? Exatamente, é. Então a gente tem que Vai respeitar o exigir momento, a da outra hora. Não. Vamos lá. Outro mito e verdade. É. Qualquer pessoa que gosta de música pode ser musicoterapeuta. Não, ainda mais agora, depois da regulamentação. Tem que fazer a 11 de abril de graduação. 2024. Exatamente. A lei 14842. Então tem que ter a graduação ou a pós-graduação. Sim, não é Muito tão bem. simples assim, né? Exatamente. Como E qualquer outra profissão, né, além gente? disso, sempre continuar estudando. Porque você não vai aprender tudo. Não. Tem muita coisa que você aprende na prática, E na aí você se vivência, no dia a dia. especializa, né? Exatamente. Infantil. Exatamente. Né? Como você disse, são tantas as áreas que abrange aí a Exatamente. musicoterapia e você precisa se especializar, Exatamente. né? Ver Tem aquilo parte que... neurológica, comportamental. Então, são ênfases em muitas coisas. Então, você precisa estar sempre se atualizando. Com E certeza. depois você escolhe. Você quer o quê? Você quer ir para
parte o quê? De infância, adolescência? Sim. Ou a vida te escolhe, né? Saúde mental, você quer? Organizacional? Hospitalar? Tem hospitalar, você pode ir. Então você se especializa onde você quiser trabalhar. Eu atualmente estou na área do autismo, né? Eu já trabalhava com crianças com autismo e estou nessa área, mas já tive convite aí. O futuro a Deus pertence. Quem sabe, a Deus pertence. E eu não pensava, viu? Eu nem queria, na verdade, ser musicoterapeuta. Foi acontecendo. Eu não pensava em dar aula de música, mas eu sempre gostei de música. Foi acontecendo. Foi acontecendo, acabei estudando mais, aperfeiçoando e peguei gosto. E assim que é bom, hoje, né? A vida te escolheu. Exatamente, Tem muitos musicoterapeutas, tem até um ditado que fala, né? A musicoterapia te escolhe. É uma profissão, ela te escolhe, entendeu? Mas trabalhar com criança é algo que vai acontecendo natural mesmo. Não é? É um encantamento, É natural. Eu prefiro e hoje principalmente atender as crianças, né? Com alguma necessidade especial. Então... ninguém, né, lá de pequenininho fala, né, eu vou ser professor, vou atender a determinadas crianças, assim, não, e aí você vai vendo e vai se encantando e sabendo que você pode fazer a diferença na vida daquela criança, é tão bom, né? A evolução, né, é tão gratificante. Nossa. Eu trabalhei no projeto que eu trabalhei, Projeto Guri, como educador musical, eu lembro disso porque eu trabalhava com um grupo de camerata com 12 violões, e trabalhava também com grupos de percussão. E tinha uma aluna, eu lembro disso porque ela sempre reclamava, sempre. Tinha uma habilidade musical, uma facilidade para tocar violão gigantesca. Mas ela sempre reclamava, sempre reclamava. E eu passava sempre as coisas mais difíceis para ela, porque ela conseguia fazer. Então eu passava a partitura dela, era mais difícil. Eu passava e ela reclamava. Aí eu passava um pouco alguma fácil e depois mais difícil. Com o tempo, ela foi evoluindo, foi se destacando, né? Depois que aí eu saí do projeto, eu encontrei ela uns 2 anos atrás, ela estava fazendo faculdade. Aí ela me viu, professor, tá? Foi me cumprimentou. Aí eu falei assim, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo engenharia elétrica. Eu falei, o quê? Uma menina que reclamava de tudo, de parte de tudo. Engenharia elétrica é difícil. Aí ela olhou, tá vendo? Mas ela me agradeceu por eu não ter desistido e ter pegado no pé dela. Então, assim, foi bem legal, porque eu não imaginava que ela ia fazer engenharia. Desafios da vida, né? Levou ela para outro desafio. Para outro desafio. Aí ela falou, me viu, falou assim, me agradeceu. Nossa, foi muito bacana Você mesmo. falando isso, eu lembrei de uma coisa. Assim, famílias chatas, né? Como se diz, criam filhos fortes, né? Exatamente. E a gente também é chato com quem a gente se importa, né? E mais uma vez, em relação ao Arthur, né? Com o basquete, ele gosta do basquete, então ele pratica o esporte e ele fala, né? Nossa, hoje o professor, ele pegou no meu pé e ele falou, falei assim, fique feliz, enquanto ele tá pegando no teu pé, porque ele vê potencial em você. Isso mesmo. A partir do momento que ele te ignorar e ele não te enxergar mais, aí você deve se preocupar. E é exatamente isso, nós como professor... muitas vezes a gente pega no pé daquele determinado aluno porque a gente vê potencial, e às vezes é aquele aluno mais difícil, né? Que você poderia muito bem abrir mão dele. Mas é isso que eu ensino e as famílias deveriam, né, ensinar a mesma coisa. Pode ser que tenha musicoterapeuta que discorde de mim, mas eu vou falar algo porque começou assim a musicoterapia. Se a gente for ver, qual que é a base da musicoterapia? Eram músicos, educadores musicais e médicos, psicólogos. Foram os que começaram, os precursores ali da musicoterapia, levando a música, né, após a Segunda Guerra Mundial. Esses soldados que tinham sequelas eram expostos a músicas, então eles foram tendo uma recuperação melhor daqueles que não eram expostos. E músicos eram convidados para tocar, músicos. A partir disso, ele foi tendo um estudo mais científico, né? E foi evoluindo até chegar à musicoterapia. Mas começou com um psicólogo, que nem o Altschuler era psiquiatra. O Thayer Gaston, psicólogo, mas também músico. Então, todos esses aí que começaram lá atrás tinham relação com a educação musical. No Brasil, a Cecília Conde, educadora musical, entendeu? Tem a Lia Regiane Barcelos, que já é mais atual agora. Então, também, toda essa relação com a educação musical. Então, não é só musicoterapia, tem uma base ali de pedagogia, de didática. Com certeza. Entendeu? E aí, com o estudo,
mais específico para você utilizar a música como terapia, não só a questão do efeito terapêutico, mas como terapia, com objetivo terapêutico, com tudo organizado, parte clínica, chegou na musicoterapia. Mas eram psicólogos, músicos, educadores musicais, psiquiatras, começou aí. Então tem muitos que ainda tem um pouco de rejeição, sabe? Musicoterapia fica meio assim, musicoterapia. Mas todos os profissionais acabam utilizando algum instrumento para chamar a atenção da criança ou para ser reforçador. Sim, exatamente. Né? Ele não é um musicoterapeuta, não está aplicando a técnica, mas utiliza. Algo ali para chamar a atenção da criança, que seja som, que seja música, que seja, né? Tem até os brinquedos famosos da Fisher-Price, a maioria são musicais. Então. Para estimulação de bebês, né? Lógico, então, para você atender como musicoterapeuta, você tem que ter a graduação ou a especialização em musicoterapia. Porque se você usar só como uma música ali qualquer, você pode trazer um efeito iatrogênico para o paciente. Como essa questão que eu dei o exemplo lá da música Parabéns para Você. Sim. Ou de uma pessoa... Você acha que vai agradar Exatamente. Então, nas sessões ali, por exemplo, hoje eu vejo a diferença, porque a minha base toda é de educação musical. E agora, mais recentemente, como musicoterapeuta. Então, eu vejo a diferença. Quando eu vou atender um paciente, eu já tenho aquele olhar clínico que eu não tinha antes, que era só de educação musical, porque você tinha o foco na música, você ia trabalhar também questão comportamental, mas o paciente, o aluno tinha que tocar. Agora, no paciente, o foco está em quê? Você melhorar a qualidade de vida dele na questão da seletividade, trabalhar a questão das emoções, né? Melhorar a questão cognitiva, a memória, os sentimentos, a comunicação, a interação social, o estímulo vocal. Você está fomentando isso no seu paciente. Sim. Então, você vai utilizar técnicas específicas. Tem a técnica, hoje a musicoterapia tem a técnica, você trabalha a técnica auditiva, técnica de audição, a de improvisação, composição. Você trabalha essas técnicas e de recriação. Não é recreação, lazer, é recriação. Entendeu? Você está ouvindo uma música e você vai tocar ela de uma outra forma, do seu jeito. Nem sempre está certo ou errado. Na sessão musicoterapêutica não tem certo ou errado o som. De criar, né? Não. Ele vai chegar ali, ele vai improvisar do jeito que ele achar que tem que ser. E tá tudo bem. Num olhar de professor de música, nossa, tá desafinado, tá tudo errado. No olhar do musicoterapeuta, tá ótimo. Tá ótimo. Estou tendo uma interação com ele. Comportamento, atenção. Exatamente, é isso aí, né? É um estímulo, exatamente. É isso que provoca no paciente. Então, o mínimo isso, é máximo. Exatamente. Aí tem timbres que você vai trabalhar timbres com ele. Você vai já ter essa sensibilidade, instrumento metálico incomoda, som misofônico com ele, entendeu? Instrumento de madeira é mais aveludado, é um instrumento mais grave, pode ser melhor. Ele aceitou. Instrumento de sopro, de jeito nenhum. Então você vai trabalhando todas essas questões. Sim. Até a frequência musical, quando você liga uma caixa, os decibéis. No professor de música não vai ter isso. Não. Ele vai, entendeu? O musicoterapeuta já vai ter um olhar mais clínico, porque ele vai ter toda a anamnese ali, avaliação diagnóstica, né? Uma reavaliação, a intervenção, um plano terapêutico, e aí no final ou dá alta ou muda a estratégia para seguir o que você quer trabalhar, um outro objetivo terapêutico. Então tem todas essas questões. Por isso que precisa de uma graduação ou uma especialização na área, porque senão, ao invés de você ajudar ou melhorar a qualidade de vida do paciente, você vai estar o quê? Atrapalhando. Sendo aversivo, né? Aversivo, regredindo. Traumatiza mesmo. Muito. Tem tudo isso. Vamos para a próxima. A gente até comentou. A musicoterapia é indicada apenas para crianças? Não, jamais. Até para vocês, viu? Pra todo Hoje a gente mundo. já fez a nossa musicoterapia. Para todo mundo, desde bebê até a fase adulta, idosa, para todos. Todos, sem exceção. Com deficiência ou com algum transtorno ou sem transtorno, todo mundo. A música alegra, a música calma, a música diverte. Agita, leva... Exatamente. Leveza, né? É muito bom. Lembrando que ela pode ser positiva ou negativa se usar de forma errada, né? Quando a gente está numa festa, você escuta de tudo ali, mas no atendimento terapêutico você tem que ter esse olhar mais clínico. Sim, mais assertivo, Exatamente. né? Porque senão... E você consegue mensurar o humor da criança, né? Sim. Eu, quando entro com uma criança, falo, o que você quer escutar hoje? Som de
chuva, som de cachoeira. Aí ela fala, som de cachoeira. Quando é som de chuva, ela tá mais triste. A gente consegue identificar, até nós também, né? Escutamos músicas alegres e tristes quando o nosso humor não tá muito legal ou tá muito bom. Ainda eu comentei sobre isso hoje, quando eu tô no carro sozinha, é um tipo de música que eu gosto de ouvir, né? Quando eu tô com as crianças, ou em determinada circunstância aí de tristeza, a gente procura. É verdade. Tá e numa sessão um equilíbrio de humor. Você vai trabalhar tudo isso. Por quê? Mas se eu tô mal, vou escutar música triste, não. Não Na sessão deveria. musicoterapêutica, não. Por isso que na sessão musicoterapêutica você vai investigar tudo isso e trabalhar todas essas questões. Interessante. Eu quero som de pássaro. Aí você sabe que a criança tá bem. Eles pedem. Tá, relax. E tem paciente, pra gente geralmente falar, pra acalmar, assim, vou colocar som de chuva. Tem paciente que chuva é aversivo. É aversivo, isso mesmo. Tem outros que o som de rock, é incrível isso, né? Você fala assim, nossa, rock, ele não vai gostar, não. Gosta. Então, confunde, né? Som de chuva é aversivo, de rock não. São pessoas diferentes, cada um tem um gosto diferente, identidade sonora diferente. E também vai muito da memória afetiva que a família construiu com essa criança também, né? Também. Não é porque ela é não verbal que ela não se identifica com o gênero de música. As pessoas confundem tem isso. Um ambiente ali, um ambiente que ela vive, né? Familiar, ambiente familiar, um ambiente escolar e o ambiente da sociedade, o ambiente da sociedade também. Tem tudo isso influencia. Imagina essa mistura de sons, de frequência, de música. Por isso tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. É verdade. Bom, a gente já falou aqui também bastante sobre ansiedade, depressão, né? Que a gente sabe que a música, ela realmente vem, né? Diante dessa circunstância, para o tratamento. E agora eu queria saber um pouquinho o que acontece numa sessão de musicoterapia. Então, por exemplo, é aquilo que você falou, eu achei tão interessante, o silêncio fala muita coisa. Então, muitas vezes não toca ali, não se toca instrumento nenhum, né? Tem momentos de tocar, de ouvir música e momentos de silêncio. Se é um paciente que eu que já criei o vínculo, beleza, já sei tudo que eu vou fazer. Já tenho o vínculo, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar estimulação vocal com ele. Ou vou trabalhar a interação social, ou tempo de espera, troca de turno. Vou trabalhar com ele isso aí na musicoterapia. Se é um paciente que eu não conheço, primeiro eu tenho que ter o quê? Anamnese, entrevista inicial, se for criança, né, com os pais, fazer uma avaliação diagnóstica ali, depois com o paciente vou fazer a testificação musical, ver qual o interesse dele, quais os instrumentos que despertam mais interesse dele, ou se ele já toca algum instrumento ou não, qual o som que incomoda, cor dos instrumentos. Às vezes é só uma apresentação, né? De cada um, uma conversa. Exatamente. E aí, se é um paciente que eu não tenho vínculo ainda, primeira coisa, quando ele entra na sala, a gente prepara o setting terapêutico, coloca um monte de instrumentos de percussão, instrumentos melódicos, instrumentos de corda, harmônicos, e deixo ver o que ele vai se interessar. Tem paciente que chega e mexe em tudo. Tem outros que não mexem em nada, é passivo. Não explora. Não. Aí eu vou pegando um instrumento, eu toco junto. Pra ver se acha legal. Se ele quiser, beleza, eu já ganhei. Se ele não quiser, eu toco no meu canto, ele fica no dele, não tem problema. Não aceitou a aproximação, não tem vínculo. Então eu toco ali. Se ele gostar, ele vai se aproximar ou vai pelo menos olhar para mim. Então é todo um conhecimento. Aí aos poucos eu tenho uma paciente assim, ela gosta muito de música. E faz pouco tempo que eu atendo ela, tinha parado, mas agora ela voltou de novo. Ela é muito musical. Só que ela não gosta muito de aproximação. Não gostava, hoje ela já gosta. Se chegava perto dela, ela saía. Ela estava tocando um instrumento lá, um surdo, chegava perto, ela saía. Não deixava. Se eu pegasse a baqueta, ela tirava da minha mão. Não deixava, era só ela. O espaço é meu, e dá licença. Eu tenho que respeitar. Aí eu ia, pegava outro instrumento longe dela, ela vinha e tirava o instrumento de mim. Deixava, era só ela, tá bom. Hoje ela já aceita, já olha pra mim, eu já toco junto com ela. Então, eu criei um vínculo com ela. Isso é importante. Então, hoje eu já sei como trabalhar. Exatamente, evolução. Porque tem muito isso também, não conheço, né? Então... E já vem cansada de outras terapias também. A criança já sobrecarrega. Tudo isso. Sobrecarrega. Eu acho que a gente tem que jogar, né?
É hora de jogar. Eu vou passar vergonha agora, hein? Ah, não vai. Não Chegou vai. a hora Você do nosso domina. jogo. Você domina. Olha o nome do jogo, Alex. Imita o som. Imita o som. É um jogo maravilhoso da TZ Editora. É percepção visual, auditiva, né? Então a gente trabalha as questões até de som da natureza que também tem. Isso. E aí tem a venda, que pode ou não ser colocada, né? Algumas a gente crianças tem... aceitam, outras não. Eu não E aceito. aí... E aí a criança, ela vai identificar o som. Se é um som corporal, se é um som da natureza. Vamos? E é bem legal Vamos. isso, porque a gente... Passar vergonha agora, né? Aí é gostoso porque você ensina a criança que o nosso corpo emite som, Emite né? som, isso Então mesmo. já começa por aí, as crianças aprendendo essa curiosidade. Não dá nem pra disfarçar, ó, não tô enxergando nada. Nada mesmo. Nada. Eita! Esse. Olha lá. Então a Castrícia, ela Eu escolhi, vai... hein? Ela apresenta aqui a placa, o comando, e nós vamos realizar. Vamos ver se a minha percepção auditiva E vamos tá ver boa. se você Então vai... vamos. Vamos lá. É pra eu falar ou pra eu imitar? Isso. Pode falar. Coxa, batendo na coxa. Olha! Pode... Olha lá, vamos Muito pegar um bem. Ai, difícil. mais um Você difícil. foi muito boazinha. Foi. Vamos escolher aqui. Esse é legal. Esse vai ser, acho que é mais bacana. difícil. E aí você pode imitar também. Tá. O legal dos jogos, né, da TZ Editora é isso. O além do jogar, É o além né? do jogar. São tantas possibilidades que ele te traz. E aí agora, 1, 2, 3 e... Nossa! É isso mesmo? Isso mesmo! Ele imitou! É. Pronto, já Tá acabou. ótimo! Já passou muito aí ó, bom. no teste. Ai, que legal, ó. Parabéns, agradeço o convite, viu, gente? Vai Muito ganhar um obrigado. jogo desse pra você Ó, levar. Nossa, que legal. Nossa, vou usar bastante. E nós já estamos partindo pro fim mesmo. É assim, Nem passa tomei tão água, vou tomar água rápido. então. Agora eu vou tomar. Oh, você viu que rápido? Passa que tão foi? rápido, Foi né, muito Alex? rápido. Mas antes da gente encerrar, a gente gosta. E isso tem também o presente. Nossa, Presente pra você. muito obrigado. Além Muito da nossa obrigado. caneca chiquérrima aí com seu Nossa, nome, olha né? aqui. Tem Pra o você livro. guardar o livro e depois você vai levar o jogo também. Olha, gente, mostrar pro pessoal, né? Ó, Faz as suas anotações dos atendimentos. que legal. Essa aqui, ó, essa aqui não tem nada não, mas é pra eu criar, né? É a caneca. Pode colocar feijão aí dentro, arroz, milho. Ai, que legal. Legal, legal. Bacana, Muito né? obrigado, gente. E é legal agora ele compartilhar algo, né, Castrícia? Compartilha com a gente uma história de sucesso, um paciente que marcou a sua história, a sua carreira, algo que Sempre tem, né? seja motivacional pra você. A gente sempre leva, né? Algum acontecimento querido. Ó, bom, eu já até falei aqui, né, desses 3 pacientes que participaram da... Isso. Por quê? Deixa eu falar um pouquinho mais. O que que acontece, né? A gente... a musicoterapia você pode trabalhar individual ou em grupo. Então, lá eu atendia sempre individual. Mas eu sentia a necessidade de juntar alguns pacientes. Nem sempre você consegue juntar esses pacientes, né? Para você trabalhar o mesmo objetivo, é complicado. A gente sabe que tem as questões sensoriais, né? As comorbidades e também até a idade. E esse paciente, eu sempre achei ele muito musical, mas muito musical, muito mesmo. E eu tinha percebido que ele deu uma regredida. Ele regrediu até na questão de comunicação mesmo. Ele já não falava muito, ficava mais na dele. Se perguntava as coisas para ele, ele ficava meio aéreo, assim, sabe? Desligado. E ele chegou a fazer um cânone comigo. Para quem não sabe, né, na música Freire Jacques, que eu falei para vocês, porque dormes, Frei João. Então, no meio da música, começa uma outra melodia. Então, ele conseguia fazer isso sem se perder. Olha. Sem se perder. E depois eu percebi que ele tinha regredido. Não tinha mais esse Perdeu interesse, essa habilidade. perdeu essa habilidade. Eu resolvi juntar ele com essa outra paciente
e para ver se estimulava mais essa questão da comunicação, da interação dele, né? Para ele não ficar só na passividade, ser mais ativo. A gente sabe que tem a questão da personalidade também, do temperamento, que uns é mais, a gente sabe tudo isso. Mas no caso dele, eu percebi que ele tinha dado uma regredida. E foi muito bacana, mas muito interessante mesmo, porque ele começou, ela que puxava ele. Quando ia tocar algum ritmo, ela sempre teve mais dificuldade musical do que ele. Mas ela falava para ele, vamos, vamos, vamos. Aí ele acompanhava. Só que ele era melhor que ela, musicalmente melhor do que ela. No fim das contas, começou ele puxar também, ó, vamos, assim, ele ajudar ela, ajudar a amiguinha dele. Eu falei, nossa, que legal, foi um avanço. E eu quis colocar ele no grupo de percussão para eles participarem de um desfile. Eu falei, eu vou lançar esse desafio. Conversei com a minha coordenadora da saúde, conversei com a equipe, com a coordenadora da educação também, e elas acharam maior barato a ideia. Eu falei, ó, tem mais um que eu quero inserir também nesse contexto, que é da questão comportamental, né? Ah, tá bom, vamos lá no desafio. Coloquei. E os 3, que são do núcleo do autismo, estavam fazendo essa interação com o pessoal da educação especial, não era do autismo. Então, assim, é um grupo maior, com pessoas maiores, idades diferentes. Sim. E a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, porque além deles tocarem e se apresentarem, tinha muita gente, muita gente. Então, difícil, assim, exatamente, né? Eles tinham que se concentrar ali no ritmo, né, para não se perder, na caminhada, na formação, que depois a gente faz uma formação musical pra gente apresentar em frente ao palco. E esse menino, que foi mais por causa dele, que eu quis incluir os outros, que ele puxava o outro coleguinha dele, que tinha mais dificuldade de concentração, era desatento, e ele que puxava. Então, assim, ele conseguiu fazer isso, ter esse comando. Então, assim, foi muito bom, mas muito gratificante. Muito gratificante. E marcou sua carreira. Marcou muito, 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 muito. E muito hoje, eu vou falar aqui, mas é futuramente, quem sabe, essas 3 crianças, né, eu tô com uma ideia aí, quem sabe futuramente a gente conseguir eles para fazer uma apresentação tocando, os 3. Inclusive esse menino cantando. Nossa, ai, que bacana, hein? Quem aí sabe, você vai chorar. Quem sabe a gente consegue, mas já estou começando a fazer esse trabalho. A gente Eles vão trabalhar essa parte musical, apresentar uma canção, mas com foco não só na música, um foco o quê? De ter essa interação social, essa comunicação entre eles, esse relacionamento. Tá sendo muito gratificante. E ele fala com brilho nos olhos, né? Verdade. A gente vê quando a pessoa realmente gosta, é dedicada. Eu falo assim, ama o que faz e respira, né? Porque é brilho nos olhos, não tem outra explicação. Sim. É brilho nos olhos, né? Sim. E você tem brilho nos olhos. Que bom. Eu sou encantada por quem realiza um trabalho, né, com as crianças com alguma deficiência, com alguma comorbidade. Exatamente, não é fácil. Não. Né? Tudo é uma sementinha que você planta ali colher a longo prazo, e essa é um pouquinho mais. E às vezes você tem que dar 10 passos para trás e andar, retrocede para depois avançar novamente. E além desses aí, tem esse também que eu estou atendendo com a fono, que está sendo um paciente que é muito difícil mesmo, muito rígido, questão até de autoagressão, né? E que está entrando na nossa sala, não só na nossa sala, mas também a psico está atendendo junto com a psicóloga, né? Psicomotricista. E ele vai estar indo para o atendimento. Lógico que oscila, a gente sabe, né? Não é sempre assim. Mas está sendo muito bom. Já é um ganho, porque ele está entrando na sala. Inclusive, hoje a fono atendeu sozinho, mandou até o vídeo, que foi tudo bem. Porque no começo ele tinha um vínculo mais comigo. A fono não atendia ele. Era eu junto com a fisioterapeuta. E aí a gente resolveu mudar, porque a musicoterapia tem mais a ver com a fono, né? Casa mais as duas terapias. E no começo, na primeira sessão, ele só me buscava. Ele meio que ignorava ela um pouco. Mas, no decorrer da sessão, fui mostrando, tá aqui junto com a gente, não sei o quê. Ele foi apresentando, né? Aí ele foi aceitando. No final, ele até me esqueceu. Eu tava com ela já contando lá, brincando. E hoje ela atendeu ele sozinho e foi muito bem. E ele tá com necessidade de verbalizar. Ele olha assim, sabe? Ele tenta falar. E a nota musical, que nem ele sabe a sequência: dó, ré, mi, fá, sol. Aí o que ele fazia? Ele tocava no xilofone, dó, e olhava para mim, para eu falar. Aí ele ia pro ré, esperar. Aí ele parava.
Ré. A gente foi até no Si. Depois, falei, sua vez. Aí falava o nome dele, né? Dó. Aí, sabe, do jeito... Nossa, Olha. foi muito bom. Aí a fono agora tá auxiliando nessa questão, né, de verbalizar, que tem muito mais conhecimento que eu. E tá sendo maravilhoso, porque ele tá sentindo essa necessidade. E tá sendo prazeroso para ele, porque ele chega e senta. Um paciente só ficava em pé. Só em pé, fugindo. O sentar já é o interesse dele, né? Chega e senta. Ele chega e senta. Ah, mas é ótimo. Muito bem. E Deixa é um isso. recado para as famílias, né? Ou para a gestão. Enfim, quem esteja assistindo a gente. Do musicoterapeuta, qual o recado que você deixaria? Eu falo que a musicoterapia, em questão de ser musicoterapia, né? Ou só aula de música, ou parte de psicomotricista, parte de psicólogo. A música, em geral, ela une. Ela une família, une as pessoas. E tudo que você faz na vida com dedicação e prazer, persistência, você consegue. Tem uma música que se chama... É uma adaptação, na verdade. Teve uma adaptação em português. E Sandy Júnior regravou junto com Chitãozinho e Chororó. Chama Vamos Construir. Mas ela é a adaptação de uma música internacional. Que fala que o amor constrói pontes. Né? Então... a mensagem que eu tenho para falar para vocês, façam com amor, vocês também, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bonito, fiquei feliz também, porque eu já conheci a Castrícia, trabalhei com ela, sei quanto ela é dedicada, continue assim, não desistam, tá? A gente tem barreiras, tem pedras no caminho, dificuldades, mas com Deus, amor no coração, a gente supera tudo. Famílias que têm pessoas com alguma deficiência, com algum transtorno, sei que a batalha é grande, né? Eu sou solteiro, não tenho filho com deficiência, mas eu atendo muito na PAI crianças com deficiência. Eu sei quanto é desgastante para as famílias, quando a gente conversa com as famílias lá, famílias que chegam no estado de desabafar mesmo com a gente. Não desanimem, tem uma equipe muito boa por trás, tem profissionais muito bons. A gente sabe que nem todo profissional acolhe bem o seu filho, mas tem profissionais que acolhem bastante. Não desistam, sigam em frente e amor. E é isso mesmo. É isso, né? Falar mais o quê? Não, ele já mais falou nada. tudo. A gente quer agradecer, eu agradeço, né? O seu sim, agradeço. Aí depois de um dia, de uma jornada de trabalho puxada, você aceitou vir aqui com a gente, né? Muito obrigada por compartilhar, é muito lindo, né? Todos os nossos encontros aqui é um aprendizado pra gente, né? Como que fala? Uma troca, né? Isso, é uma troca muito e eu grande. falo um exemplo, né? Porque cada um aí com o seu estilo de vida, né? Dedicando ao máximo. Exatamente. E é isso que eu tenho pra E falar. você foi uma criança estimulada, né? Seu pai te deu um violão, colocou na aula de música, e hoje você é um profissional que estimula outras crianças. Exatamente. Então, a nossa vida ela é uma cadeia, né? A gente vai construindo, a gente vai entrelaçando e vai construindo laços, tanto os laços bons quanto laços, né, negativos, mas a gente tem que filtrar e dedicar e fazer com amor. E você é um exemplo. Até Jesus foi apedrejado, né? Não conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós? Quem somos nós? E hoje a gente descobriu que a musicoterapia é uma ciência. É uma ciência. É uma Exatamente. ciência, né? E deve ser respeitada. Isso, com muito estudo, com muito propósito, muito ampla e muito ainda a ser descoberto. Muito. Né? Muito, a gente imagina que muita coisa ainda alcança através da música. Do Brasil, de 68 para cá. Tinha alguns estudos desde a década de 50, mas 68 para cá, que teve a primeira jornada, foi em Buenos Aires, na musicoterapia. De lá para cá, aí teve a primeira curso, começou com a pós, tá vendo? Começou com a pós-graduação no Paraná. E depois, em 72, primeiro curso de graduação no Rio de Janeiro. Então, em 86, o MEC reconheceu musicoterapia como graduação, em 86. Aí, em 2010, entrou na CBO, né, 226305, e agora, o ano passado, 11 de abril de 2024, foi sancionado a lei aí. Olha que legal. Que você seja uma inspiração para muitas e outras pessoas, né? Vários profissionais aí seguirem essa carreira. Que é tão importante. É tão importante e escasso, porque musicoterapeuta não se vê, né? Que trabalha com amor, com dedicação.
E eu tenho certeza, Alex Camargo Inspiração. Isso mesmo, e a gente vai compartilhar aí o Instagram, né, da Pai de Mirassol, que é onde ele dedica o trabalho hoje, né, para todo mundo acompanhar o tanto que é lindo. Como ele disse, com todos os profissionais que ali acolhem todas aquelas crianças, né, de forma muito linda, com muito amor, carinho. Né? E muito respeito. Isso, então é isso. Faz a família seguir a gente, Alex. Deixe seus comentários. Se inscrever no canal, né? E é isso. Muito obrigada por você compartilhar, né, o seu conhecimento com tanta sensibilidade. Que tenhamos outras oportunidades. Obrigado. A gente Valeu, fica feliz. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.